O município é o lugar de ponta da ação. Isso é muito importante, porque a gente tem vivido uma época onde a ação LGBT é muito midiática, mas não chega lá. Isso é fundamental, por exemplo, em asilos, né? LGBTs, quando chegam em situação de asilo, na velhice, às vezes tem que voltar para o armário, esconder sua orientação sexual, porque sofre preconceito lá dentro. Quem que trabalha com isso? Então, trabalhar com essas populações, discutir a questão da sexualidade na terceira idade, da homossexualidade, da transexualidade, né? Qual é o tipo de aposentadoria que as transexuais podem ter se elas estão, em grande parte, na prostituição? Como é que o Estado lida com essa questão do envelhecimento da população LGBT? Eu acho que isso é um tema muito próprio do vereador pensar para o seu município. Né? O morador de rua, a gente tem 8% de LGBTs moradores de rua. Se você pega que LGBT é mais ou menos 5% da população brasileira, você vai ver que a gente tem um índice muito alto de moradores de rua, porque é uma população que é expulsa de casa, que é expulsa de escola, que é excluída do trabalho, que é excluída do emprego, que fica na marginalidade, não no sentido de bandido, mas no sentido de fora das ações sociais, né? E acaba não sendo incluído. Isso é um trabalho que o vereador pode fazer também. Suicídio. O suicídio entre jovens gays é altíssimo no Brasil. De cada 8 suicídios no Brasil, 7 são de jovens gays. Que tipo de trabalho a gente pode fazer com isso? Centros de acolhimento, por exemplo, jovens que muitas vezes são expulsos de casa. Para onde esses meninos podem ir? Se ele procura abrigo tradicional, ele vai sofrer homofobia no abrigo. Imagina que drama é esse? O jovem que é expulso da escola, é expulso de casa, é expulso de um abrigo, porque às vezes é um abrigo religioso. Os conselhos tutelares muitas vezes são pautados por pessoas que têm suas fés, e a fé nesse momento se confunde com a prática profissional. Nem sempre o profissional consegue separar uma coisa da outra, e aí a homofobia, a transfobia, a lesbofobia ressurge, dizendo, não, você não pode fazer isso, você tem que esperar 18 anos. Como é que a gente pode pedir para alguém esperar 18 anos para viver sua sexualidade? Não é isso que acontece. Então o vereador ele pode trabalhar com um município criando com isso, criando essa forma. Eu acho que uma das coisas mais importantes é brigar por conselhos municipais LGBTs, municipais. Por quê? Porque esse conselho ele tem uma força de poder público. Ele pode forçar o prefeito, ele pode levar projetos para a Câmara de Vereadores, ele pode ser a voz que liga o movimento social, que liga o movimento LGBT com o poder público. E, inclusive, quando há uma transição de governo, esse conselho pode fazer a continuidade dos programas, porque ele tem um poder de cobrar isso. O que acontece hoje? A gente tem lá, às vezes, um prefeito que é eleito e tem uma política boa LGBT. Muda a gestão, acaba a política. O conselho faz a manutenção disso. E isso é uma coisa que os nossos vereadores têm que lutar, para que as políticas públicas tenham uma manutenção, uma continuidade, porque senão o que adianta eu cuidar desse cara há 4 anos e depois largar ele à mercê? No Rio a gente sofreu isso há pouco tempo, né? O Estado parou e as pessoas que estavam sendo atendidas por psicólogos ficaram sem os psicólogos. Imagina você estar há anos num tratamento, tentando entender toda a homofobia, toda essa passagem da vergonha para o orgulho, que para a população LGBT é muito dolorosa, e de repente o seu tratamento é cortado numa simples canetada. Os conselhos podem fazer essa manutenção. Além disso, uma questão muito importante, que às vezes é deixada de lado até pelo próprio movimento LGBT, é o gay de periferia, o gay de favela. Ele tem questões especiais sobre a violência, o recorte étnico-racial. Então o vereador tem que pensar muito sobre isso. Que tipo de projeto eu posso fazer? E ouvir o gay de periferia, entrar na favela, escutar o que ele tem para dizer, quais são as demandas, qual é o tipo de violência simbólica, moral, social, que acontece com essa comunidade que às vezes é deixada de fora. A gente às vezes fala do público LGBT e você pega ali a classe média, aquele público que tem mais voz, que consegue estar presente numa parada, consegue estar numa passeata, mas é aquele que não pode ir, que tem que trabalhar e que sofre ali dentro a violência, a homofobia, ele é muitas vezes deixado de lado. E o PPS, como tem feito uma ligação muito forte da juventude, a igualdade racial, o movimento de mulheres, eu acho que é uma força nossa e acho que é uma peculiaridade do nosso partido, é essa relação. E levar essa voz para as periferias, para as favelas, para onde o público LGBT ainda não está sendo atendido e ouvido. Quais são as demandas e como é que a gente pode aproximar isso dos nossos candidatos, dos nossos prefeitos e trazer essa voz para dentro do partido.